Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início a mais uma aula de história. Vem comigo, vamos aprender. Hoje nós vamos falar sobre as cruzadas, o movimento cruzadista que aconteceu no final da Idade Média. Mas para a gente entender as cruzadas, nós vamos retomar alguns pontos importantes que nós já estudamos. Então, vamos lá. Bom, qual era o contexto, que se vivia naquela época para acontecer as cruzadas? Então, nós vamos retomar um pouquinho o que aconteceu durante a Idade Média, que foi o enfraquecimento do poder do rei, E quem que conseguiu ter poder aí durante a Idade Média foram os senhores feudais, Então, houve um enfraquecimento do rei. A economia passou a ser agrária e amonetária, quer dizer que praticamente não se usava dinheiro, e a agricultura era a base da economia na época, dentro dos feudos. Lembram disso? A sociedade, ela era em ordens ou estamentos, que a gente já estudou também. Vocês fizeram até um trabalhinho para mim a respeito disso. E os senhores feudais se tornaram muito poderosos. A Igreja Católica, ela se tornou muito influente e rica durante a Idade Média. E a religiosidade, ela passou a ser muito intensa, Então, dentro desse contexto, se viveu durante a Idade Média. Aí nós temos o período da Baixa Idade Média, que foi um período onde houve o fim das invasões estrangeiras, Nós vimos que a Idade Média começou com a invasão dos bárbaros, com a ruralização da sociedade por conta das invasões bárbaras, mas na Baixa Idade Média essas invasões elas já não aconteciam mais. E também houve uma diminuição das guerras, que foi chamada de Trégua de Deus. Houve uma certa estabilidade na Europa, por conta do fim de todas essas invasões e dessas guerras. Se não há muita guerra, morre menos gente na guerra, Porque se não tem guerra, não morre tanta gente assim. Então, houve um crescimento populacional. Lembram que nós estudamos a respeito da a terra, que era o bem mais importante, ela só podia ser doada, ela não podia ser comprada. Então, os pais passavam para os seus filhos parte de suas terras. Mas com o aumento populacional, com muitos filhos, os pais passaram a distribuir os bens, para os seus primogênitos, Então, crescimento populacional versus primogenitude ou primogenitura. O que quer dizer isso? Que quem recebia a terra eram os filhos mais velhos. Os mais novos ficavam sem ter a posse da terra, Então aí, quer dizer, não tem terra, não tem poder. Então aí foi se tornando uma situação muito difícil. Um outro fator, um outro acontecimento importante da Baixa Idade Média foram as descobertas de novas técnicas agrícolas. Por exemplo, o uso do arado, para deixar a terra mais fofinha, e aí a produção da agricultura vinha com muito maior quantidade de frutos, enfim, melhorou muito a agricultura. Eles descobriram também a rotação trienal de culturas, onde eles dividiam o terreno onde seria plantado em 3 partes, e em cada parte se plantava um determinado produto. E isso fez com que também a produção de alimentos aumentasse bastante. Além deles descobrirem o uso do ferro para fazer suas ferramentas, então isso também foi uma coisa que beneficiou bastante a agricultura. Bom, tudo isso fez com que o aumento da produtividade gerasse um maior crescimento populacional. Então, a população, tendo uma maior produção de alimentos, passou a ter também uma vida mais longa. E isso gerou um aumento populacional. Então, houve uma expansão da sociedade feudal, um aumento da sociedade feudal. Então, foi dentro deste contexto
de Idade Média, Idade Média, que teve início aí as cruzadas. E o que foram as cruzadas? Expedições de caráter militar, organizadas pela Igreja para combaterem os inimigos do cristianismo e libertarem as terras santas, Jerusalém, né, onde Jesus viveu, nasceu, das mãos de quem eles chamavam de infiéis, que eram os turcos, né, muçulmanos, e também nessa região viviam os judeus, né? Então começou uma tentativa de livrar Jerusalém, principalmente dos turcos, né? Dos muçulmanos. Então, dois objetivos fundamentais, importantes: libertar o Santo Sepulcro, Jerusalém, e combater os infiéis, que eram os muçulmanos, né? Além disso, o que eles queriam resolver? O crescimento populacional, que gerava uma crise social dentro da Europa e do sistema feudal. Então, o que eles queriam fazer? Quanto mais gente saísse da região, né? Quanto mais gente saísse de dentro dos feudos e fosse embora, seria melhor, porque diminuiria a população. Outra questão que eles tinham, a falta de terras, então isso gerava uma instabilidade social na Europa, né? Então tinha que diminuir a população. Busca de riquezas no Oriente, então o que eles achavam? Nós vamos encontrar terras lá, nós vamos ter condições, nós vamos buscar uma condição melhor. Então muitos nobres saíam da Europa para ir para o Oriente em busca de riquezas, né? E também a questão religiosa, que era o ganho das indulgências, né? A religiosidade, a fé das pessoas impulsionaram as pessoas para irem para essa região combater em Jerusalém ou assumirem, né, as cruzadas como seu objetivo. Bom, as cruzadas duraram desde os fins do século XI até meados do século XIII, né? Então, olha, foi muito tempo aí de cruzadas, né? Os adeptos eram chamados de soldados de Cristo. Eles eram identificados pelo símbolo da cruz. Olha, vocês podem ver que pela roupa deles, olha, tem uma cruz, né? Então, este era o símbolo bordado em suas vestes. Por isso, as expedições foram chamadas de cruzadas. Por isso que recebiam o nome de cruzadas. Bom, alguns fatores, né? Então, o fator religioso. A igreja defendia a participação dos fiéis na Guerra Santa, prometendo a eles recompensas divinas, como a salvação da alma e a vida eterna. Gente, a igreja ela tinha um poder tão grande nesse período e as pessoas, numa humildade tão grande, sem conhecimento, sem estudos, né? Eles acreditavam muito em tudo que se falava. Aqui vocês têm, olha, um momento, né, que foi retratado através de pintura de quadro, né, do Papa Urbano II defendendo, né, a realização da primeira cruzada, e as pessoas assistindo, acompanhando a fala dele, assim, muito, muito atentos, né? Então, olha, o Papa Urbano II foi o idealizador da primeira cruzada e realizou sua pregação durante o concílio de Clermont, né, onde ele falou, olha, é muito importante, a gente precisa ir lá defender a Terra Santa. Então, muitos cristãos acabaram, né, aceitando isso e seguindo, né? Então, fatores socioeconômicos, um deles. Então, aqui, olha, a gente tem... Opa, pera lá, deixa eu voltar. Aqui nós temos um fator religioso. Aqui nós estamos falando de um fator econômico. Então, a conquista de terras férteis, né? Qual era o objetivo? Conquistar terras férteis lá no Oriente. E os nobres ampliaram seus domínios territoriais. Então, eles tinham interesse econômico. Já aqui nós temos as consequências. Então, o que as cruzadas, qual foram as consequências? A formação dos estados latinos do Oriente, né? Então, foi uma expansão da cristandade e muitos estados de origem latina, né, desses povos que estavam vindo lá do Ocidente, se fixando na região do Oriente. Então, houve uma formação de estados de origem latina.
A expansão da cristandade foi muito importante, porque o cristianismo ele estava mais focado ali na Europa. E aí foi se expandindo, né? E aí teve o início do processo de reconquista da Península Ibérica também, porque a Península Ibérica ela foi dominada pelos mouros, que eram muçulmanos, né? E eles conseguiram, vamos dizer assim, brigar com essas pessoas ali e também retomar a Península Ibérica. Uma outra consequência que a gente tem, a intolerância religiosa. Infelizmente, todas essas guerras que aconteceram, elas geraram uma intolerância, principalmente, especialmente contra os judeus dentro da Europa. Isso foi chamado de antissemitismo. Vocês vão voltar a estudar sobre isso quando nós falarmos sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Outra consequência, o restabelecimento das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, né? Então, isso trouxe, as cruzadas trouxeram a abertura do Mediterrâneo para o comércio. Então, isso foi muito importante. Outra situação que a gente tem, a diminuição da servidão medieval. Então, isso é uma consequência, né? As ideias foram mudando, o conhecimento das especiarias e de novas técnicas de cultivo, de produção, de coisas feitas com o ferro, da fabricação de tecido e novas práticas financeiras e comerciais. Então, isso foi também muito importante, trazendo novos conhecimentos para aquelas pessoas que estavam tendo contato com novas culturas. Aqui tem um mapa que mostra para vocês o trajeto feito, né, pelos cruzados. Gente, todo o trajeto era feito a pé, né, ou montados a cavalo. Então, eles tinham, às vezes duravam o ano inteiro para fazer o percurso. Então, tudo era muito demorado, né? Eu vou encerrar o vídeo nosso agora aqui. E vou retomar com outro vídeo, porque não vai dar tempo de completar toda a explicação. Então, eu já volto. Me aguarda aí, tá bom?